Vitor Hugo Deppmann, um garoto de 19 anos, voltava para casa após um longo dia de estágio e faculdade. Ele falava ao celular quando foi surpreendido por um ladrão. Vitor acaba baleado, vítima de um latrocínio na frente da própria casa. No dia 9 de abril de 2013, Vitor Deppmann voltava para casa por volta das 7 da noite. Ele fala com a mãe pelo telefone e diz que estava em uma estação de metrô próximo de casa. A família de Vitor começou a jantar, esperando que o garoto chegasse logo. Eles escutam um estampido e em seguida o interfone toca. O porteiro avisa que Vitor havia sido baleado na frente do prédio. Quando chegou na frente de casa, Vitor foi surpreendido por um menor de idade. Com uma abordagem agressiva, o assaltante pediu o celular que Vitor carregava. Assustado, o estudante entrega o celular para o criminoso, que dispara a arma de fogo contra ele e foge. O tiro atinge a cabeça de Vitor, que é levado para o hospital quase imediatamente. Ele não resiste aos ferimentos e acaba sofrendo uma morte cerebral. O Vitor estava voltando da faculdade de metrô. Aquele dia ele voltou um pouquinho mais cedo, que geralmente ele chegava, acho que 10, 11 horas. Aquele dia, como ele tinha prova no outro dia, ele chegou um pouco mais cedo, às 9 horas. E na porta de casa, ele foi abordado por um outro rapaz. O rapaz que abordou ele era para assaltar. Como foi na porta da casa dele, ele tinha umas câmeras de segurança, ele não reagiu e o rapaz atirou nele na cabeça, ele morreu, não foi na hora, foi no hospital, mas ele roubou só o celular do Vitor. E esse menino que assaltou ele morava numa comunidade perto da casa do Vitor, que era no Belém. A polícia logo identificou o menino, mas ele já estava fugindo com a família. Só que como ele ia completar 18 anos em 3 dias, a mãe dele voltou com ele, entregou ele para a polícia, porque aí ele ia ser preso na Fundação Casa e não correr o risco depois de ser preso como adulto, né? Depois dos 18 anos, se ele fosse preso. A vítima, mesmo não oferecendo a resistência que é tão apregoada pela polícia e tudo mais, mesmo assim, ele é baleado de forma fatal. Esse caso tem um componente que, ao meu ver, é um componente muito dramático, associado à entrega do bem que o assaltante muitas vezes pede. Esse caso mexe muito com a questão da inveja. Vitor Deppmann era um garoto comum, com uma rotina corrida entre faculdade e estágio, focado em conquistar seus objetivos profissionais. No dia 9 de abril de 2013, Vitor havia sido liberado mais cedo da faculdade e teria a chance de jantar com a família em casa, um fato que não era muito comum devido aos seus horários apertados da faculdade e do trabalho. Vitor não reagiu quando o adolescente pediu seu celular. Qual seria então a causa do tiro? Por que o menor atiraria contra uma pessoa que não apresentava nenhuma reação de violência? O caso do Vitor é mais um caso, infelizmente, da violência, do comportamento criminal, do comportamento disfuncional de um adolescente perante a sua vítima. Então, a banalidade do mal, a banalidade da morte, a facilidade que uma pessoa tem de tirar a vida da outra, só é apertar um gatilho. Ele tem um poder da decisão. E mesmo com o celular em mãos, ele decidiu atirar. Não sei se ele ficou com medo do Vitor reagir, não sei se ele perdeu o controle, não dá para dizer. Também não importa muito. O que importa é entender as motivações primeiras que levaram esse jovem até aquele momento. Ele estava atrás de dinheiro, ele queria droga, ele estava bêbado, ele tinha uma doença mental. Não era nada disso. Não consistia esse padrão de comportamento
e de disfuncionalidade nesse jovem. Tanto que ele foge da cena do crime. Uma pessoa que não tem inteira compreensão do fato que está cometendo não foge, porque não entende o seu ato como inadequado. Então, por que fugiu da cena do crime? Era algo errado, era algo disfuncional, era algo inadequado de ter sido feito. Nos relatos, né, esse menino estava assaltando para comprar drogas, né? Então a gente não sabe se ele estava sob efeito de drogas, né? Ele pode ter atirado também no impulso, né? Pode ser um monte de coisas. Primeiro que é um rapaz, pelo que a gente imagina, que não tem muito a perder, né? Que estava lá procurando droga, que para ele ficou mais fácil ali, que estava numa adrenalina muito grande, né? Aquele momento de pegar, querer a mochila, ele devia estar super estressado naquela adrenalina. E um rapaz mais ou menos da mesma idade que ele, bem vestido, arrumado, chegando do estágio, né? Tem essa comparação que pode ter dado muita raiva nele. Talvez isso pode ter dado esse start para ele ter atirado. A gente não sabe o que passa na cabeça, né, da pessoa. A ideia de não reagir a um crime continua sendo válida e é válida. Porém, você percebe uma dinâmica da qual, assim, o assaltante te pede o celular, te pede a bolsa e você entrega. Acredito que se passa um enredo na cabeça desse assaltante no sentido de algo parecido ou da própria inveja, como quem diz assim: se esse indivíduo me entrega o celular e a bolsa com tanta rapidez na porta da casa dele, ele mora nesse lugar, é porque esse indivíduo tem a mesma facilidade de conquistar outro. Eu estou aqui arriscando minha pele em assaltar por um celular e ele vai sair daqui e vai comprar outro. Essa dinâmica de inveja, muitas vezes, é motivadora do tiro, do latrocínio, tendo a vítima feito aquilo que o assaltante deseja. Após ter acesso às câmeras de segurança da rua, a polícia consegue identificar o assaltante, que era um rapaz alto e forte e facilmente poderia dominar Vitor. Para começar o processo de investigação, a polícia faz o caminho inverso da câmera, conseguindo identificar de qual direção o criminoso veio abordar Vitor. Não foi notada a presença de moto, carro ou algum parceiro que estivesse dando cobertura para o menor de idade. É a busca de cada vez mais excitação, porque o assalto gera excitação. É andar no fio da navalha. E isso vai criando para a dinâmica psíquica uma necessidade cada vez maior dessa excitação, como se fosse uma droga, não é? É um vício. Esse comportamento ele pode ser induzido, estimulado ou monitorado e coibido, mas a tendência é sempre num crescente. Gozado que em todos os relatos que eu ouço falar dos assassinatos, não só do Vitor, né? Em geral, as pessoas falam, era um menino muito bom, era estudioso, era alegre, mas ninguém é para ser assassinado, né? Não é natural isso que está acontecendo, né? Além do mais, tem todo esse caso por trás, que teve essa questão da mãe trazer o filho 3 dias antes dele completar 18 anos, para ele ser preso, sabendo que se ele fosse preso depois dos 18 anos, ele ia para uma penitenciária comum, né? E não para a Fundação Casa. Na Fundação Casa, ele não fica, quando ele tem menos de 18 anos, ele não fica mais de 3 anos e ele não vai ter ficha suja depois. Se ele tiver qualquer
envolvimento com outro crime depois de 18 anos e ele fez algum crime antes dos 18 anos, ele não tem ficha suja, ele vai ter a ficha limpa, assim, então não vai ter um acúmulo de processo, né? Como se ele tivesse uma vida nova. Se nós olharmos tecnicamente nos registros policiais, a grande maioria dos crimes de todos os dias são de pessoas que já tiveram passagem pela polícia. E muitos já tiveram passagem pela Fundação Casa, que é o caso de São Paulo, a antiga FEBEM. O que mostra que a reincidência é um fenômeno a ser estudado, a ser trabalhado. Como é que eu vou prevenir a reincidência? O sistema penitenciário está falido. Então não é só construir mais prisões, mas fazer um trabalho de perfil, de individualização da pena, de um sistema pedagógico de reeducação. Tem muita coisa para fazer. E eu acredito que é possível, sim, um ser humano reconstruir a sua vida. Salvo alguns perfis muito específicos, a grande maioria pode, sim, se ressocializar. Nesse caso, pela natureza do crime, há um descontrole, há uma perda de controle. Ele não chega atirando. Em algum momento, ele decide atirar pela motivação própria dele. Uma pessoa dessa, recolhida, passa por um trabalho socioeducativo, entende o que fez, quando sai tendo oportunidade, ele reconstrói a vida dele. A gente não pode simplesmente dizer, foi preso, acabou. Não. Se a gente acreditar nisso, a gente vai continuar fomentando e a gente vai continuar reforçando a ideia da reincidência. No entanto, a reincidência é um fato que não pode ser ignorado, nem pode colocar panos quentes em cima da reincidência criminal. Então precisamos sim unir o direito penal, a criminologia, ao pensamento científico, para que a legislação siga na direção de entender o comportamento criminal como um fenômeno geral, como um problema social também, não simplesmente como um ato criminal exclusivo e específico de cada caso. Tem que pensar o crime de uma maneira geral, ampla, histórica inclusive, dentro do histórico brasileiro, como que o crime se perpetuou, se revelou e desenvolve na sociedade. Toda pessoa que vai assaltar e chega com uma arma carregada, ela tem a intenção de matar. É uma premeditação, sim. O homicídio seguido do roubo é o latrocínio. Então ele foi roubar e decidiu matar. Não houve um ataque, não houve a polícia chegando, não houve um revide do Vitor. Ele decidiu matar. Então, inclusive, pelas imagens, fica a dúvida, por que ele atirou? Ele queria o celular, o Vitor entregou, por que ele atirou? Qual foi o gatilho emocional que permitiu que ele tomasse esse ato? Então, é difícil dizer. Foi um ato de impulsividade, de descontrole, ele estava drogado. É difícil responder o que passava, quais pensamentos permeavam a cabeça dele naquele momento. Algo aconteceu, no entanto, a decisão final foi de tirar a vida do Vitor. Isso é uma perda irreparável. O egoísmo frio do psicopata não é uma coisa inventada. É algo que já está muito bem relatado na literatura. Ele está relatado em número de grau, gênero e, acima de tudo, da origem inata disso na vida desse ser humano. Ele se aplica muitas vezes numa escala, mas ele está galgando para ser um grande psicopata no futuro. Seguindo a trajetória inversa do menor, a polícia supõe que ele vinha de uma comunidade próxima, na Avenida Celso Garcia. Foram colhidas informações de policiais que trabalhavam próximo ao local e moradores da comunidade. Por volta das 11 da noite do mesmo dia, os investigadores conseguem chegar a um nome. Eles procuram pela família até encontrarem o irmão do menor, que foi levado para a delegacia.
Ele relata que o irmão era problemático e que chegou em casa na noite do crime agitado e ansioso. Na manhã seguinte, a mãe havia saído com o menor e pretendia levá-lo até o Ceará. Porém, ao falar com o filho mais velho ao telefone, ela desiste e leva o menor até a vara da infância e da juventude, onde o crime é confessado. Diminuir isso na nossa sociedade, hoje em dia, é um trabalho de uma quimera, né? Trabalho hercúleo. Como é que a gente vai equacionar polaridades tão afastadas depois de séculos de desigualdade? Eu acredito que isso já está na formação, né? Muito precoce de um menor assim, e que as possibilidades de melhora são mínimas. Ele não é só um adolescente que está ali, que foi lá, roubou, matou, né? Ele é filho de uma família que vive numa comunidade, que sofreu, que veio lá do Nordeste, que passou necessidade também. Tem toda uma questão que a gente tem que pensar que foi uma consequência de um todo aí. Ele foi submetido à pena que a legislação atual exige. Então, os trâmites legais, ele seguiu, ele foi recolhido à Fundação Casa e vai sair de lá. Então, espero que saia diferenciado, mas não é uma certeza. Seria possível se fosse um lugar adequado, mas não é, né? A gente sabe que não é. Ele vai ter uma escola do crime, né? Porque ele vai estar lá encarcerado com mais um monte de adolescente fazendo nada, né? Atividades educacionais, psicólogos, pedagogos que fossem acompanhá-lo, seria possível. Como eu ouço dizer com criminosos, né? Mas, nós vamos gastar dinheiro com essas pessoas? Para quê, né? E aí vai a bola de neve, né? Bom, nós não vamos gastar dinheiro com essas pessoas, então também nós não vamos ter recuperação. É pior pra gente. Eu acho que nós estamos entrando numa loucura tão grande que ninguém quer ajudar, a gente só quer o resultado, né? E o resultado só vai ter se a gente fizer alguma coisa. O que a gente quer fazer é só diminuir a idade penal, mas a gente não quer ter um trabalho, né? A comunidade lá trabalhar para essas crianças ou adolescentes, né? Poderem crescer, né? De uma forma mais estrutural, né? A base de um cérebro saudável são comportamentos de bondade. Hoje se tem essa noção, através da própria tecnologia, dos exames de imagem. A gente sabe que comportamentos bons, que exercitem o altruísmo, a bondade, fazem com que as funções cerebrais funcionem com mais presteza. Todos os neurotransmissores desse cérebro estão mais potencializados com ações e pensamentos, né? Ações objetivas e pensamentos subjetivos de bondade. Quando o indivíduo não tem essa função, quando o indivíduo não tem esse exercício de um trabalho em cima de comportamentos altruístas, o cérebro não trabalha na sua plenitude. Isso remete, mais uma vez, infelizmente, à discussão da menoridade penal no Brasil. Prender ajuda? Prender resolve? A experiência brasileira diz que não. Dos 700 mil presos hoje no Brasil, todos que saem todos os dias, 80% voltam a cometer crimes. Se a prisão efetivamente favorecesse a retomada da consciência ou do comportamento ético e funcional, ou da busca da maturidade das inter-relações sociais, a nossa reincidência criminal não seria tão alta. No entanto, no caso de jovens menores de 18 anos, de 3 a 5% cometem crimes de homicídio.
crimes mais graves, sequestros, estupros, etc. Então, há uma linha de pessoas, de pesquisadores, de profissionais, de políticos que dizem não pode diminuir porque isso não resolveria. Esse argumento é correto, não resolveria. No entanto, esses 5% têm que ser tratados de forma diferenciada. Eu não digo que eles têm que ser jogados numa prisão de adultos, mas tem que ter um sistema socioeducativo mais amplo em termos de tempo e de programa de ressocialização. Ele não pode entrar, ficar um ano num programa desse e sair. Ele precisa de uma medida socioeducativa mais rígida para que ele reflita e perceba que ele destruiu uma família. A morte de uma pessoa, você mata a família inteira. A alma dessa família, a estrutura cognitiva dessa família, a relação interpessoal dessa família com o mundo vai ser de medo, vai ser de estresse, vai ser de dor. Ele destruiu essa família. Então, para essa família, a dor dela será uma pena de morte, será uma prisão perpétua. Nunca essa dor vai acabar. Já o agressor fica 1, 2, 3 anos e sai com o nome limpo, o que dificulta até o trabalho de investigação em casos de reincidência criminal. Então, o Brasil, a sociedade brasileira, aquelas pessoas que têm poder de decidir isso, têm que decidir, porque senão outros vítimas existirão. Não podemos mais aceitar de braços cruzados jovens matando. São inimputáveis, são protegidos pela lei. O que nós podemos fazer? Qual o meio termo que podemos fazer para nos proteger também? E para proteger eles deles mesmos. Às vezes um jovem desse, fora de controle, põe em risco a sua própria vida. Muitos durante um assalto morrem. E também eles têm mãe, têm família que sofrem com isso. De que maneira podemos ter um meio termo, mas de favorecer um entendimento técnico-científico, criminológico, para favorecer a ressocialização desse jovem? Então, é uma ampla discussão que tem que ser feita. O adolescente responsável pela morte de Vitor Deppmann completou 18 anos 3 dias após o latrocínio. 2 anos após o crime, o menor já havia cumprido a medida socioeducativa e já está em liberdade até hoje.